Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. O trauma é uma causa importante de mortalidade, inclusive em nosso país. E há uma grande relação entre trauma e trombose, pois esses pacientes estão nesse período sujeitos a essa complicação. Então, para falar desse assunto, hoje nós temos o Dr. Eduardo Sadi, que é médico intensivista, que é coordenador da UTI do Hospital Vera Cruz de Belo Horizonte e fellow do American Chest Physician. Bem-vindo, professor. Obrigado, Joyce. Obrigado. Então, a primeira questão é, qual que é a importância do trauma, tanto no mundo como também no Brasil? Bom, o trauma é a quarta causa de morte hoje no mundo e é a primeira causa de morte entre adultos, jovens e adolescentes. Isso é muito importante para nós porque é uma faixa etária extremamente baixa e pessoas que estão na vida ativa, né, e que têm um trauma e falecem, infelizmente. Então, o trauma tem essa grande importância para a gente do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de mortalidade para o país inteiro e para o mundo inteiro, nesse caso de pacientes jovens. E esses pacientes, eles teriam maior chance de ter uma trombose? Como que fica toda essa situação diante de um paciente que sofreu um trauma grave? O trauma é uma situação que tem duas etapas muito importantes. A primeira etapa, que a gente considera as primeiras 24 horas, são onde morre a maioria dos pacientes com trauma e, felizmente, 1/10 desses pacientes só morrem nas primeiras 24 horas. E após essas primeiras 24 horas, o trauma se torna uma doença trombótica. O paciente inicialmente é um paciente hipocoagulável e depois dessas primeiras 24 horas com os tratamentos, com a assistência que foi dada inicialmente, ele se torna um paciente hipercoagulável. E aí ele passa a ser um paciente muito predisposto à trombose. É interessante que alguns serviços, e nós temos várias estatísticas no mundo, que varia desde 7% até 63% a incidência de trombose no paciente com trauma. Então, é uma situação em que o paciente saiu de hipocoagulável nas primeiras 24 horas e passou a ser um paciente hipercoagulável nessas próximas 24 horas. Isso muito se deve à tríade Virchow, que nós já conhecemos há tantos anos, que esse paciente com trauma ele tem uma hipercoagulabilidade, ele tem uma lesão do endotélio, ele tem uma estase venosa. Então, esse paciente é muito predisposto a ter trombose durante esse período após as 24 horas. Então, uma vez reconhecido esse risco, existe alguma métrica, a gente pode usar alguma métrica para estimar o risco de trombose desse paciente, e, consequentemente, o tipo de tratamento, de profilaxia que a gente pode empregar? Para a gente estratificar o risco desses pacientes, a gente tem que usar as ferramentas que a gente já possui, e a ferramenta mais usada é o score de Caprini, que é um score já conhecido dos cirurgiões, conhecido da gente, mas que para o paciente traumatizado serve muito. O score de Caprini é um score que leva vários itens, né, no seu escopo, e o paciente que tem um score de Caprini acima de 5 é um paciente com um extremo risco de desenvolver trombose. Os pacientes traumatizados, geralmente, eles têm um score de Caprini muito alto e eles são pacientes muito predispostos a ter a trombose. E, por outro lado, nós vamos falar isso mais para frente, mas, por outro lado, esse paciente também é um paciente que tem uma incidência de sangramento muito grande e que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Acho que o senhor acabou de falar a dificuldade, né? Na verdade, assim, como lidar com esse paciente que pode tanto sangrar como pode ter uma trombose. E se isso vai interferir no tipo de método para a prevenção da trombose para esse paciente, farmacológica ou mecânica ou ambas. Aqui nós temos uma gama de coisas que a gente tem que levar em consideração. Nós já falamos que esse paciente é um paciente protrombótico depois das 24 horas.
Então, a gente necessita de fazer essa profilaxia. Mas, do outro lado, é um paciente que foi traumatizado, teve trauma crânioencefálico, teve lesão de órgãos sólidos, e aí esse paciente necessita de avaliação para ver se ele vai ter uma incidência maior de sangramento. É interessante que os trabalhos mais recentes, existe uma tendência muito grande a gente diminuir o tempo que a gente esperava para iniciar a trombose. Por quê? Porque eles viram que após 24 até 72 horas, esses pacientes desenvolvem uma incidência muito grande de trombose. Então, é necessário você contrabalançar esse risco-benefício para que você consiga dar o benefício do paciente da profilaxia, mas evitar o risco do sangramento. Então, nós temos várias indicações de quando e como fazer essa profilaxia de trombose no paciente com trauma. E eu gostaria que então você pudesse comentar sobre os anticoagulantes que poderiam ser utilizados, se existe uma dose fixa para qualquer um ou se isso pode ser ajustado. Bom, existe uma controvérsia muito grande em relação a essa profilaxia do trauma. Os artigos mais recentes, e tem uma revisão grande de trauma agora do início do ano, em que eles fizeram uma revisão completa de todas essas indicações. Então, a droga de escolha para profilaxia no paciente com trauma é heparina de baixo peso molecular. É a mais estudada, a mais segura. Infelizmente, nós não temos trabalhos científicos bem feitos com os novos anticoagulantes, e a heparina de baixo peso mostrou que ela é mais eficaz no paciente traumatizado do que a heparina não fracionada. Então, a droga de escolha é heparina de baixo peso molecular. Qual dose? Aí vem outra controvérsia, porque a maioria dos trabalhos americanos foram feitos inicialmente com a dose de 30 miligramas de 12 em 12 horas, que é uma dose que nós, no Brasil, não usamos e os europeus também não usam. Então, foi mudado isso e agora a recomendação são 40 miligramas de 12 em 12 horas para o paciente que não tenha contraindicação, né? Ou seja, aquele paciente que não tem sangramento ativo e que não tem uma lesão que possa ter um sangramento grave, e nos outros pacientes que têm um risco de sangramento aumentado, você usaria 40 miligramas de 24 em 24 horas. Essa seria a dose para a enoxaparina, já que nós não temos no Brasil atualmente nenhuma das outras heparinas de baixo peso molecular para a gente utilizar. Outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar, o paciente que tem um traumatismo crânioencefálico, que é um sangramento, que pode levar a um sangramento grave. Nesse paciente, nós temos algum tempo para poder iniciar essa anticoagulação farmacológica ou devemos iniciar uma mecânica e assim por diante? Eu gostaria que você pudesse falar. Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Joyce? Tá todo mundo, mas nós já temos algum consenso em relação a isso. O que a Sociedade Neurocritical Care, a Sociedade Critical Care e a CCP chegaram à conclusão é que a gente deve iniciar a profilaxia no paciente com traumatismo crânioencefálico após 48 horas do trauma e que o paciente faça uma nova tomografia e que ela não mostre uma expansão do sangramento. Nesses pacientes, você pode iniciar a profilaxia após 48 horas. Existem vários trabalhos, a definição de precoce e tardia, ela é, na minha opinião, muito extensa, porque é 24 até 72 horas, né? Então você fica naquele meio do caminho, mas a maioria dos trabalhos hoje, a recomendação oficial das sociedades é iniciar no trauma crânioencefálico, desde que o paciente não tenha expansão do hematoma, iniciar a profilaxia com 48 horas após o traumatismo, tá? Então, é claro que isso é sempre individualizado, né, Joyce? A gente precisa individualizar todas as condutas, mas você tem essa diretriz dadas pelas sociedades, a nossa do Critical Care, a Neurocritical Care e a CCP. E você poderia comentar um pouquinho sobre a profilaxia não farmacológica? Se estão vários tipos ou é pode ser marcas diferentes, mas é o mesmo tipo de profilaxia? Acho que seria importante. Essa profilaxia é extremamente importante, porque eu falei que a gente vai iniciar 48 horas depois, né? Mas aquele período que o paciente está estável nas primeiras 24 horas, e esse período, sim, esse período a gente deve usar compressão mecânica, né, nesses pacientes. Todo paciente internado na UTI, depois que ele está equilibrado,
traumatizado. Você deve começar com a profilaxia mecânica e reavaliar após 48 horas se esse paciente vai poder ter indicação da profilaxia farmacológica ou não. Na contraindicação de profilaxia farmacológica, você deve usar a profilaxia mecânica compressiva, já que, infelizmente, né, nos trabalhos na UTI, a profilaxia somente com a meia de compressão não foi eficaz. Então, você tem que ter a compressão pneumática, que também você coloca uma meia por baixo, e coloca a compressão pneumática do paciente graduada. Aqui vale, Joyce, um grande... Eu aprendi isso com o professor Caprini, que lá no hospital dele ele tem 29 enfermeiras que mexem só com isso. E no trabalho que ele publicou, ele mostra que 50% das compressões mecânicas estavam sendo mal feitas no momento que elas foram avaliadas. Então, aqui um risco que a gente corre de achar que o paciente está com profilaxia e a profilaxia está prejudicando ele. Então, a profilaxia mecânica é importantíssima, mas tem que ser muito bem colocada e acompanhada pela equipe da UTI, equipe médica, enfermagem, fisioterapia, etc. Nossa, é um ponto super importante que você colocou. E existe algum grupo de pacientes que você deveria manter a mecânica e a farmacológica? Isso é uma controvérsia que tem na terapia intensiva. Nós, da terapia intensiva, não conseguimos provar que você usar a mecânica mais farmacológica seria melhor que a farmacológica sozinha, a não ser nos pacientes com trauma. Nos pacientes com trauma, a recomendação da Sociedade Americana de Trauma é usar a profilaxia mecânica associada à profilaxia farmacológica sempre que possível, sempre que no seu paciente for possível usar as duas profilaxias. Por quê? Porque eles acham que o paciente com trauma é um paciente muito propenso a ter trombose, e nesse paciente seria benefício você usar a associação da profilaxia farmacológica com a profilaxia mecânica. E para finalizar, Edu, uma questão assim que eu acho muito relevante, que muitas vezes as pessoas não se atentam, mas imagina se o paciente ficou internado, conseguiu sobreviver, vai para a UTI, sai da UTI, pode ir para um leito hospitalar comum e também depois ter alta. Quanto tempo nós devemos manter essa profilaxia? Isso eu acho que é um ponto bastante importante. Esse ponto é importantíssimo, Joyce, porque esse paciente, o risco dele não acaba quando ele saiu da UTI. E muitos deles não acaba quando ele saiu do hospital. Então, você tem que fazer uma estratificação desse risco do paciente quando ele sai da UTI, para ver se ele realmente necessita, e na maioria absoluta das vezes ele vai precisar continuar a profilaxia dentro do hospital, e quando ele for sair do hospital, você tem que fazer uma estratificação nova para ver se ele vai necessitar de continuar com a profilaxia. Geralmente são pacientes que tiveram fratura de fêmur, tiveram fratura pélvica, vão ficar imobilizados em casa. Paciente que teve traumatismo crânioencefálico geralmente fica mais parado em casa, fica de repouso. E lembrando que essa cicatrização que o organismo dele vai estar sendo submetido durante esse período grande de tempo é uma situação protrombótica. E então esses pacientes deveriam fazer uma profilaxia mais estendida, mas isso tem que ser avaliado contra o risco de sangramento periodicamente pela equipe médica. É muito importante isso, porque você faz o trabalho todo, na hora que o paciente sai do hospital, sai sem profilaxia, retorna para a gente com embolia pulmonar. Quando retorna, né? Porque 10% deles, infelizmente, não retornam, porque tem um óbito assim que tem a embolia pulmonar. Mas esse é um ponto, Joyce, extremamente importante que a gente tem que prestar atenção e que, infelizmente, não é muito levado em consideração nas nossas unidades médicas. Nossa, de repente, todo aquele trabalho inicial, mesmo com uma equipe perfeita dentro da UTI, pode se perder na alta hospitalar. Então, acho que mostra que, na verdade, tem que ser uma rede de médicos atuando em todos os níveis, pensando sempre em trombose, tá certo? Porque com isso as medidas certas vão ser tomadas. Assim, a trombose, nós precisamos muito de pensar nela, né? A gente tem que estar o tempo todo lembrando que o paciente chega todo traumatizado, você está preocupado nos ossos, preocupado com a perfuração do pulmão, preocupado que se ele teve uma lesão do fígado, mas esse paciente acaba morrendo de trombose. É a terceira causa de morte após 24 horas do paciente traumatizado,
é trombose. Então, a gente sempre tem que estar pensando na trombose no paciente traumatizado. Olha, eu queria te agradecer, foi ótimo. E nós vamos ter outras videocasts sobre vários assuntos e espero tê-lo novamente conosco no futuro. Muito obrigado, Joyce. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos da SBTH. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!